Não existe a palavra Deus Filho na Bíblia. A Bíblia faz referência a Jesus como Filho de Deus. Mas a Bíblia diz em Éfesos 4:6 que há um só Deus e Pai de todos. E se você tiver um Deus Filho, você tem dois deuses. Portanto, a Bíblia relata que há um só Deus e há um Filho de Deus. E que o Filho de Deus não pode fazer coisa nenhuma a menos que o Pai, o único Deus, o faça. Jesus Cristo de Nazaré é Deus? Sim, mas não no sentido de um Deus Filho encarnado. Ele é Deus no sentido do próprio Deus, Jeová, encarnado, manifestado como Filho de Deus. Mas Roma criou o Deus Filho. E este é o Deus que você adora. Você não adora o Filho de Deus. Você não adora Deus em carne humana, no seu Filho. Não, você adora um Deus Filho, um outro Deus além do Deus Pai. Este seu Deus Filho vai ser jogado no lago de fogo, no final do capítulo 19 de Apocalipse. Pois o Deus Filho não é uma pessoa. O Deus Filho é uma falsa divindade que está apenas na cabeça das pessoas. Em Apocalipse 19:20 diz: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. A imagem da besta é o Deus Filho, aonde a besta fez com que todas as pessoas da terra focassem a sua adoração. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então a besta, que não é uma pessoa, mas um sistema de poder, é o sistema político e religioso, juntamente com o falso profeta, que também não é uma pessoa, mas apenas um espírito de mentira, de falsa profecia, são jogados no lago de fogo antes do julgamento do trono branco, que acontece em Apocalipse 20 e verso 4, porque lá em Apocalipse 20, verso 4, serão julgadas as pessoas que adoraram esse Deus Filho e que seguiram os ensinamentos do falso profeta, que é um espírito de mentira. Então, por que eles são jogados no lago de fogo antes do julgamento, aqui no final do capítulo 19? Porque eles não são pessoas, eles não existem. Eles são apenas doutrinas falsas na cabeça das pessoas. Isso deixa de existir, é jogado no lago da inexistência, no lago de fogo, antes do capítulo 20 de Apocalipse. Porque no verso 11 de Apocalipse 19, o verdadeiro Jesus, ou Filho de Deus, não o Deus Filho de Roma, mas o Filho de Deus, desce. E com o sopro da sua boca, ele destrói essa doutrina do Deus Filho e também destrói a falsa profecia, o falso profeta. Como ele faz isso? Como ele destrói o Deus Filho e o falso profeta, a falsa profecia? Ele destrói o Deus Filho e o falso profeta, a falsa profecia, matando todos os seus adoradores com o Armagedon. O Armagedon traz a destruição daqueles que adoram o Deus Filho e que dão ouvidos à falsa profecia. Uma vez essas pessoas não existindo, o Deus Filho se acaba. A falsa profecia se acaba, porque todo aquele que dá ouvido a essas coisas está morto no Armagedon. Então, Apocalipse 19, verso 11 em diante, é o fim do Deus Filho, é o fim da falsa profecia. Mas as pessoas que ouviram esse falso ensinamento são apenas mortas no Armagedon, são feridos apenas com a primeira morte.
Pois a primeira morte é esta morte natural e o lago de fogo é a segunda morte. A primeira morte mata o corpo, mas não dá fim na alma. Mas o lago de fogo dá fim na alma. E aí no verso 21, depois que a besta e o falso profeta, que é o espírito de falsa profecia, a adoração do Deus Filho é jogada no lago de fogo, no verso 21 diz, e os demais foram apenas mortos, com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. Ou seja, esses são os adoradores do Deus Filho, os adoradores dessa deusa falsa chamada Santíssima Trindade, são apenas feridos com a primeira morte no Armagedon. Eles não são jogados no lago de fogo, como o Deus Filho foi jogado, como o falso profeta e a besta foi jogado, porque o lago de fogo é a segunda e morte definitiva. É a segunda morte e é a morte definitiva, é o fim da alma. Então eles são apenas mortos por aquele que desce do cavalo branco, mas continua existindo em outra dimensão, a sua alma continua existindo. E em Apocalipse 20, verso 4, depois dos 1000 anos, eles são ressuscitados para serem julgados, e aí sim são jogados no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas o Deus Filho, o falso profeta, que é o espírito de falsa profecia, e a besta, que é o poder político e eclesiástico, é logo jogado no lago de fogo, sofrem logo a segunda morte aqui no capítulo 19 de Apocalipse, no fim do capítulo 19. Em outras palavras, essas doutrinas falsas deixam de existir. O Deus Filho deixa de existir. A besta deixa de existir. O falso profeta deixa de existir, porque o povo que ouviam essas falsas doutrinas e que eram usados por eles para propagar essas mentiras são mortos, e uma vez sendo mortos, eles não podem mais operar. Não havendo o agente humano, o espírito de falsa profecia, o Deus Filho, a besta, não pode operar. E então estão finalizados para sempre, no final do capítulo 19. Então, se há um dia chamado hoje, volte para o Filho de Deus. Tire esse Deus Filho da cabeça. Volte para o Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Não enviou outro Deus. Não tem dois deuses. Ele não enviou um Deus Filho. Ele enviou o seu Filho, que não sabia nem mesmo o dia e a hora da sua vinda. Que não podia fazer coisa nenhuma se o Pai não o dissesse. Este é o Filho de Deus que nós adoramos. Junte as três manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo, e você terá o Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que conheçam somente a Deus como único Deus e Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem foi enviado.